Agora vamos conhecer quais eram as profissões dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada nos conta que Jesus chamou 12 discípulos para que se tornassem ajudantes e companheiros mais próximos durante a sua caminhada. Conforme o Evangelho de Lucas, ele chamou para si os seus próprios discípulos e escolheu 12, a quem ele chamou de apóstolos. A formação aconteceu a partir do chamado de André, Pedro, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu. Mateus se juntou ao grupo, e Tiago era primo de Jesus. E aos poucos, o time de 12 apóstolos foi sendo formado. Vou mencionar um pouco sobre cada um dos apóstolos e contar da profissão deles. Antes disso, saiba que há alguns fatos interessantes. Por exemplo, André e Pedro foram os primeiros a serem escolhidos por Jesus. André era o mais velho e tinha um comportamento baseado na organização e na compreensão de regras. Pedro era companheiro fiel. Tiago era um pensador moderno e criativo. Ele foi o primeiro mártir entre os apóstolos, morrendo por uma espada. João era o mais comunicador e sensível, sendo que recebeu a missão de cuidar da mão de Jesus. Foi quem teve a revelação das cartas do Apocalipse. Foi o único que não foi martirizado. Já Felipe era organizado, e Tomé movido pela segurança. Agora, veja sobre as profissões deles. Apesar de haver alguma dúvida sobre a profissão de todos os apóstolos, o que quase todo mundo concorda é que os filhos de Zebedeu eram pescadores. Isso porque há relatos que diz que André e Pedro estavam pescando nos seus ofícios quando ouviram um chamado. Já Tiago e João estavam remendando as redes junto com o pai quando Jesus os convocou. Portanto, o que pode haver de diferentes pensamentos é que Tiago e João, junto com o pai, também eram empreendedores, já que empregavam outros homens. Sobre Tomé, Bartolomeu e Felipe, ainda há bastante dúvida, porém, alguns dos mais estudiosos da Bíblia acreditam que eles também eram pescadores. Afinal, eles estavam juntos pescando quando Jesus apareceu, após a sua ressurreição, como está escrito em João 21:2-8. Essa é uma tese aceita, porque naquela época, de fato, a pesca era uma atividade muito comum, e vista até mesmo como forma de sobrevivência. Se no caso de Tomé, Bartolomeu e Felipe, existem algumas dúvidas, que geram controvérsias. No caso de Mateus, não, todo mundo sabe que ele era cobrador de impostos do Império Romano. Para quem não se lembra, ele era chamado de Levi, no Evangelho de Lucas. E para conseguir o emprego, é possível que ele tenha estudado muito, tanto é que tinha uma boa reputação, e com isso, conseguiu muito dinheiro, já que ele ganhava uma parte de tudo o que arrecadava, conforme a leitura da história de Zaqueu, outro cobrador de impostos. Uma parte da Bíblia também diz que Mateus convidou Jesus para ir até a sua casa, onde fez uma festa, e acredita-se que foi o próprio Mateus, com todo o poder aquisitivo, que ajudou a fundar o ministério de Jesus. O Simão era chamado de Zelote, e não que isso seja de fato uma profissão conhecida hoje em dia, mas era algo muito próximo do que se envolvia política e anarquia, ou seja, era uma tentativa de derrubar o governo romano, e Simão estava por trás disso. Em outras análises, ao invés de zelote ou político, muita gente fala sobre o fato dele ser um guerreiro, já que tinha um viés muito mais revolucionário, e quando se juntou a Jesus, ele continuou com essa devoção, só que agora para Jesus, e não para a questão política. É claro que na época, não tinha essa profissão de tesoureiro como conhecemos hoje em dia. No entanto,
Judas era quem administrava as finanças do grupo de Jesus, e isso está descrito no Evangelho de João, 12, 4 e 16, só que afirmando sobre os roubos de Judas. Por isso, muita gente também menciona a profissão dele como ladrão ou defraudador, mas o fato é que ninguém sabe exatamente o que ele era antes de se juntar a Jesus. Todos os evangelhos o identificam como traidor, e apenas isso. Em Mateus 27, 3 e 10, tem a história de que Judas se arrependeu da traição, e após tentar devolver o dinheiro que tinha recebido dos sumos sacerdotes, ele se enforcou. Os apóstolos Tiago Menor, o Tiago de Alfeu, e Judas Tadeu, infelizmente, não se tem ideia de quais eram as suas profissões, nem mesmo os mais modernos dos estudiosos se arriscam a dizer. O que se sabe é que Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Santiago Menor, é mencionado poucas vezes no Novo Testamento, e quando isso acontece, ele é conhecido como o Justo. O que se sabe também é que foi um importante líder da Igreja Antiga. Judas Tadeu, que depois viraria santo, é o irmão de Tiago. O fato é que ele não deve ser confundido com o Judas Iscariotes, que traiu Jesus. O atributo dele é uma massa, ou um machado, ou ainda uma régua de carpinteiro. Talvez essa possa ter sido a sua profissão. Para quem não sabe, após a descoberta da traição de Judas, era preciso que alguém ocupasse o cargo dele, e os 11 apóstolos se reunirão e orarão a Deus, chegando à conclusão de que Matias fosse o escolhido, conforme o livro de Lucas. Há outros estudiosos que dizem que foi Paulo quem substitui Judas Iscariotes. O que se acredita hoje, no entanto, é que a escolha deveria ser entre Matias e José Barsabás, e Matias foi lançado à sorte. Conforme Pedro, Matias havia sido um seguidor fiel de Jesus durante mais de 3 anos do seu ministério e por isso havia intimidade com os outros apóstolos, e era um dos evangelistas que Jesus enviou para pregar. Sendo assim, considerando o que se tem muita certeza, do que é mais provável, com base em estudos bíblicos de muitos pesquisadores, considere que a profissão mais comum era a de pescador, mas há outras que podem ser mencionadas também. Então confira de forma mais clara todas as profissões de cada apóstolo. Pedro era pescador, André, pescador, João, pescador, Tiago Maior, pescador, Tomé, pescador, Bartolomeu, pescador, Felipe, pescador, Mateus, cobrador de impostos, Simão, guerreiro, Judas Iscariotes, tesoureiro, Tiago Menor, sem nenhuma menção, Judas Tadeu, sem nenhuma menção. Uma próxima curiosidade é que todos os apóstolos se tornaram santos mais tarde, exceto Judas, e você sabe o motivo disso. Agora, o que você talvez não saiba é que também existiram outros apóstolos, além dos 12 citados, e do Matias, confira. Paulo era um deles, que se converteu no caminho para Damasco, quando viu uma grande luz, e falou com Jesus. Ele ficou cego por 3 dias, e recebeu a missão apostólica do próprio Jesus. Ele foi parte da sua vida aos não-judeus. Outro nome forte é o de Barnabé, que é dado a José, que vendeu as suas propriedades, e deu aos apóstolos o dinheiro do comércio. Ele foi apóstolo na época de Paulo, que citamos há pouco, e fez várias viagens missionárias, como relatadas em Coríntios 9, 6 e Gálatas 2. Bom, chegamos ao fim. Espero que tenham gostado. Vocês aprenderam um pouco sobre as profissões dos apóstolos. Obrigado. Se inscrevam no canal.